Olá! Vamos mergulhar de cabeça em uma das histórias mais conhecidas do mundo, a da Arca de Noé. Com base em uma análise teológica profunda, a gente vai descobrir 3 verdades fundamentais que essa narrativa antiga revela sobre juízo, graça e fé. Para começar, imagina só esta cena. Um alarme de incêndio começa a tocar, bem alto, num prédio, mas todo mundo continua fazendo o que estava fazendo, como se nada estivesse acontecendo. Essa analogia poderosa é o ponto de partida da nossa análise para a gente entender o drama do dilúvio. Pois é, essa ideia de um alarme sendo totalmente ignorado nos coloca bem no centro da história de Noé. A gente vai desvendar essa narrativa em 3 partes, seguindo a lógica da nossa fonte. Primeiro, a necessidade do juízo. Depois, a provisão da graça. E, por fim, a resposta da fé. Ok, então, para a gente entender por que a arca foi necessária, a gente precisa primeiro entender qual era o tamanho do problema. A fonte que estamos analisando nos mostra o diagnóstico divino sobre a condição da humanidade naquela época. Olha só a força dessas palavras, é impressionante. O texto não fala que alguns pensamentos eram maus, ou que eram maus de vez em quando. Ele usa 2 palavras que não deixam margem para dúvida. Todo o desígnio e continuamente mal. É um diagnóstico absoluto, sem meias palavras. A análise teológica da nossa fonte usa um termo técnico para isso: depravação total. Mas calma, isso não significa que toda ação de toda pessoa era a pior coisa imaginável. A ideia é que o pecado tinha se infiltrado em tudo, sabe? Tinha corrompido cada parte da natureza humana, desde as ações até as intenções mais escondidas no coração. E essa ideia não ficou perdida lá em Gênesis, não. A fonte faz uma conexão bem interessante com um texto escrito séculos depois pelo profeta Jeremias. Isso mostra que essa visão da natureza humana é um tema que percorre a Bíblia, descrevendo o coração como algo desesperadamente corrupto. E para deixar isso ainda mais claro, a fonte usa uma analogia médica, e ela é bem forte: um câncer inoperável. É como se a maldade estivesse em metástase, tão espalhada e tão profunda que não dava mais para resolver com um tratamento simples. Nessa interpretação, o juízo não é visto como ato de raiva, mas como uma cirurgia radical, dolorosa, mas que se tornou essencial. Mas a história não termina nesse diagnóstico sombrio, de jeito nenhum. É exatamente aqui que a narrativa dá uma virada espetacular. A gente sai do problema universal para encontrar uma solução bem específica e totalmente inesperada. Vamos ver como isso acontece. O contraste aqui é de arrepiar, né? De um lado, um veredito de condenação que se aplicava a todo mundo, sem exceção. Do outro, uma frase pequena, mas que muda absolutamente tudo. Noé, porém, encontrou graça. Uma única luz no meio de uma escuridão total. E essa palavra graça, do hebraico ren, é fundamental. A fonte destaca que essa é a primeira vez que a ideia de graça para a salvação aparece de um jeito tão claro na Bíblia. E o ponto mais importante é o seguinte: a salvação de Noé não foi um prêmio por ele ser perfeito. Foi um presente, um favor que ele não merecia, que ele não conquistou. Essa graça tomou uma forma bem concreta: a arca. E a análise a descreve como muito mais que um simples barco. Era um refúgio físico, claro, mas um detalhe interessante: ela não tinha leme, ou seja, estava completamente à deriva, dependendo da direção de Deus. Era a única saída oferecida, e para a teologia cristã, a arca já era um grande símbolo, um prenúncio de Cristo. E essa conexão não é uma ideia que surgiu muito tempo depois. A nossa fonte mostra que o próprio Novo Testamento já faz essa ligação. O apóstolo Pedro usa a arca com todas as letras como uma figura da salvação. Isso mostra como os primeiros cristãos já liam essa história. Bom, então a gente já viu o problema, que era o juízo, e a solução, a graça na forma da arca. Mas está faltando uma peça nesse quebra-cabeça: a resposta humana. A fonte defende que essa resposta é a fé, mas não uma fé passiva, uma fé que se mostra em ação. Essa frase parece tão simples, mas ela é de uma profundidade incrível. A prova da fé de Noé, segundo essa análise, foi a obediência dele. E a palavra-chave aqui é tudo. Ele não ficou escolhendo o que ia fazer ou não. Ele obedeceu em tudo, mesmo que a ordem de construir um navio gigante no meio do seco parecesse uma completa loucura para todo mundo. A fonte que a gente analisou usa outra analogia ótima para explicar essa relação. Pensa num bilhete de embarque.
A graça é como se Deus desse o bilhete de graça. A fé é acreditar que aquele bilhete é de verdade, que o navio existe e que ele vai para o lugar certo. Mas a obediência é o ato de pegar o bilhete, ir até o portão e, de fato, embarcar. Então, a ideia central é essa. A fé que realmente salva, nessa interpretação, não é só um sentimento ou uma concordância mental. É uma confiança tão real que ela inevitavelmente se transforma em ação, em obediência. Uma coisa não existe sem a outra. Agora vamos amarrar tudo isso e dar uma olhada no legado que a história da Arca nos deixou, tanto como um símbolo poderoso quanto como uma promessa para o futuro. Então, só recapitulando, a gente passou por esses 3 pilares, certo? A necessidade, que era o juízo divino diante da condição humana. A provisão, que foi a graça, essa saída que ninguém esperava. E a resposta, que é a fé que se prova através da obediência. O legado mais imediato da história é o arco-íris. A fonte o apresenta não só como um fenômeno bonito da natureza, mas como o sinal visível de uma aliança, uma promessa de Deus de que um juízo daquelas proporções, com água, nunca mais aconteceria. E aqui a gente chega na aplicação teológica final que a nossa fonte faz. A conclusão é que a arca funciona como um tipo, um modelo. Da mesma forma que ela foi o único refúgio seguro do juízo do dilúvio, a figura de Jesus Cristo é apresentada como o único refúgio que Deus providenciou para um juízo futuro. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A história de Noé, quando a gente olha por essa lente, é sobre um alarme que soou, um refúgio que foi oferecido e uma escolha que teve que ser feita. A fonte a apresenta como o único porto seguro de um juízo que já aconteceu. A pergunta que fica no ar é: o que esse símbolo de refúgio significa para nós hoje?